Agradeço demais a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Deputado Halley, retorno do Polo Naval. O Polo Naval já é uma realidade, talvez não tá com aquela força de quando, no auge aqui, né, meados da década de 2010, mas é uma realidade. E o Porto também, com recordes de exportação, importação, e fica essa questão do Porto, da intenção aí que tem, então, do Porto de Arroio do Sal, né? Foi instalada uma frente parlamentar no primeiro semestre agora, em defesa do Porto do Rio Grande. Como é que está essa questão? Nos atualiza um pouco da possibilidade, a probabilidade desse projeto de Arroio do Sal vencer. Eu sei que tem alguns empecilhos também ambientais, né? Pesquisas ambientais de impacto ambiental naquela região que também estão sendo levados em conta para que não aconteça também, né? E vá para frente o projeto lá do Porto no norte do estado. Primeiro a gente precisa compreender que esse projeto de instalar um porto em Arroio do Sal, né, ou seja, instalar um porto da metade norte, ele é uma intenção que se discute há muito tempo, né? Mas que historicamente isso não aconteceu. Porque se a gente pegar a própria construção dos moles, quando na formação do estado do Rio Grande do Sul, né, o Júlio de Castilhos, o Bento Gonçalves, lá no final do século XIX, né, 1890, 1885, ali se pensava o quê? Se pensava em fazer 2 moles para que os navios adentrassem e fortalecesse o Porto de Pelotas, o Porto de Porto Alegre e futuramente um porto da metade norte também queriam. Então o Rio Grande seria a rota de passagem. Ao longo do tempo, a nossa história de 100 anos, a nossa história do nosso povo, e isso é algo que eu acabei aprofundando muito o estudo sobre isso, foi consolidando que não tinha essa história. Do ponto de vista da navegabilidade, o melhor seria colocar um porto em Rio Grande, que foi se consolidando, e hoje a gente tem o superporto, que oscila entre o 3º e 4º maior porto do Rio Grande. Entretanto, há cerca de alguns anos, por iniciativa do senador Luiz Carlos Reis, começou a se discutir lá um porto para se instalar em Arroio do Sal, né? Inclusive, não só o Luiz Carlos Reis trabalha nisso, tem deputados estaduais dentro da Assembleia que trabalham em cima disso, sob o argumento de que seriam outras cargas, de que seriam algo que não prejudicaria o Porto do Rio Grande. Eu não concordo com esse argumento e acho extremamente perigoso a construção de um porto lá da metade norte, do ponto de vista daquilo que pode atrapalhar na nossa movimentação portuária. E eu tenho dito na Assembleia, e lancei a frente parlamentar nesse sentido, olha, nós não tem como te opor, assim, de forma direta à construção de um porto. O que nós precisamos é dizer que o porto hoje que tem que ser investido, tem que ser trabalhado no estado, é o Porto de Rio Grande. Aqui é o maior porto, com terminais de contânia, terminais graneleiros, com área de expansão, com retroárea, né? Sim. E com todo respeito a quem está... Eu vou trabalhar aqui na Assembleia, e estou trabalhando junto aos deputados, o fortalecimento do nosso porto. Recentemente, o Porto de Arroio do Sal, essa iniciativa, ela tem recebido muita crítica, mais recentemente em relação à questão ambiental, a estudiosos que levantam problemas de ordem ambiental. Eu tenho procurado me dedicar ao fortalecimento do nosso porto. E por isso nós iniciamos a frente parlamentar dizendo o seguinte, ao invés do porto, né, lá da metade norte, vamos trabalhar o nosso porto, o Porto de São José do Norte, a construção de um grande complexo aqui. E essa frente parlamentar tem 3 pilares fundamentais: o fortalecimento e a solução para os gargalos rodoviários. Nós temos que resolver na questão rodoviárias 2 questões centrais. Uma é do pedágio, que graças a Deus termina em 2026. Então em 2026 não tem mais esse pedágio absurdo da Ecosul, que é o pedágio mais caro do Brasil. Essa é uma grande notícia, eu tenho acompanhado isso em Brasília e tenho acompanhado de perto. É muito caro, né? Muito caro. E a outra questão, subitem da questão rodoviária, é a solução para o lote 4. Né? Que é esse trecho aqui próximo à Barra, que trava tudo, ali o trevo, onde tem a... Ali fica. Então esse é o lote 4, que falta fazer na BR-392, que a frente tem trabalhado muito. Eu tive com o deputado federal Alexandre Lindemeyer, com a prefeita Darlene, no Ministério dos Transportes. Está nos garantido que vai entrar no PAC 2 o projeto executivo, a licitação do projeto executivo. Nós estamos trabalhando mais rápido para que tenha solução para isso. Mas fora a questão rodoviária, que dialoga com o fortalecimento do porto,
tem ainda também a questão hidroviária, né? Uma questão importante que são a dragagem permanente, o aprofundamento do calado. Manutenção desse calado. A manutenção, né? O aprofundamento para que ele chegue até o porto público, porque ele tem um calado até os terminais de contêiner, tem que ter um outro calado até o porto público. Apresentei um projeto de lei, inclusive, que quer estabelecer uma parceria público-privada, ou seja, a iniciativa privada pode fazer a dragagem, aprofundamento de hidrovias e abate isso no ICMS. Esse projeto está tramitando. É uma iniciativa no ponto de vista da hidrovia. E o terceiro grande gargalo para a questão dos portos é o tema ferroviário, né? Nós temos uma prestação de serviço atualmente da Rumo, da antiga rede ferroviária, que é um contrato também vai vencer, mas uma prestação ruim, e nós temos uma malha ferroviária muito ruim que faz com que o transporte hoje seja apenas de 5% de cargas para o porto, é nada. Então, não é lógico o nosso sistema hoje que está basicamente focado no rodoviário. Se nós não resolvermos o problema do pedágio do lote 4, nós vamos continuar com um gargalo. Então, essas são as três questões que nós estamos se dedicando. Rodoviário, o ferroviário e hidroviário para fortalecer a nossa cidade. Agora, também preciso destacar que dentro da frente parlamentar nós estamos trabalhando muito para que a gente possa instalar um novo terminal de containers aqui em Rio Grande, que é ali onde era a antiga QGI, aquela área ali onde foi a Swift, né? O Estado já está no processo de licitação, há um interesse muito grande da CM... Aquela área está parada, né? Isso, há um interesse muito grande da CMPC Celulose. Quem é a CMPC Celulose? É a que trabalha em Guaíba e vai ampliar sua planta para a cidade ao lado, no investimento que é o maior investimento do Estado hoje, 24 bilhões. O que eles vão fazer? Bilhões. O que eles vão fazer? Eles têm a intenção de ter um novo terminal portuário, porque faria um deslocamento pela questão da lagoa até o porto e faria operação por dentro do porto. Nós estamos trabalhando em cima disso muito. Eu devo ir a Brasília quarta-feira, trabalhar no governo federal, porque aquela é uma área do governo federal, ainda não foi liberado, o Estado está no processo de licitação, mas precisa da liberação da área. Então nós estamos trabalhando muito sobre o tema do porto. Rally, tu falou do... É muita coisa, né? É muita coisa só nesse primeiro tema. Mas eu já vou puxar, ter esse gancho aí do gargalo rodoviário, porque acaba que o turista e o morador daqui da região de Rio Grande e o pessoal que vem de Pelotas para aproveitar o cassino acaba usando ali a 392 também, a Estrada da Barra, né? A gente vê muito acidente ali, a gente vê muito muito tráfego ali, tráfego principalmente na hora do rush ali, né? No início da manhã, no final da tarde, o pessoal quando está soltando. E a duplicação, isso se deve também à duplicação da 734, o pessoal acaba optando ir pela Barra, né? Tens alguma informação sobre a 734, duplicação? A 734... Ali tá assim, a gente vê pelo menos a gente vê a coisa acontecendo, a obra, o trabalho acontecendo, mas previsão de repente concluir mais cedo? Eu tenho conversado com o superintendente do Dyer, que é uma pessoa muito acessível, um baita parceiro, está acompanhando a obra. Obviamente aquela obra teve problemas, né? Ela tem toda uma parte de drenagem que tem que ser feito, e foi feito durante o período das chuvas do ano passado, demorou, né? Tem alguns lotes ainda, espaços que ainda não iniciou a obra, como o final próximo ao pórtico ali. Eu tenho conversado bastante com ele, mas eles trabalham com a possibilidade de encerrar a obra até o final desse ano. Eu disse, olha, eu sou um cara muito pessimista, talvez eu acho que essa obra vá até o início do ano que vem, mas trabalham com a possibilidade de encerrar esse ano. Mas ali tem dois grandes problemas que nós iniciamos a trabalhar também, né? E quando eu falo problemas, é o seguinte, primeiro eu reconheço que é uma grande obra e a gente tem que agradecer por todo... A gente precisa, né? Mas por todo o transtorno que a gente está tendo. A execução dela talvez não tenha sido a melhor execução possível, um transtorno muito grande de população, a gente precisa também reconhecer. Mas tem dois grandes problemas ali que nós vamos ter que se debruçar. Eu, inclusive, vou visitar o presidente da Câmara dos Vereadores e a prefeita para que a gente possa junto trabalhar isso, que é a rua lateral, naquele trecho da rodoviária até próximo à FURG. Não há uma rua lateral, né? Então ali tem uma previsão de ficar um espaço de areia, né? Não há uma rua lateral.
E algo que seria 2, 3, 4 milhões de investimento para fazer um adendo no contrato para que a gente tenha a rua lateral para fazer a movimentação. Região da UPA ali também, né? Que é estratégico vem tudo dali, entendeu? Então precisa ter uma rua lateral, não tem isso. Eu já, inclusive, pedi uma reunião com o secretário de Transportes para a gente poder trabalhar essa ideia inicial. E também... Seria uma iniciativa municipal. Eu acho que a gente tem que buscar a obra do Estado do Rio Grande do Sul, do governador Eduardo Leite, tá? Fiscalizada pelo Daia, uma empresa privada que constrói a obra. Eu acho que a gente precisa conversar, porque aquela rua lateral ela é estratégica. É lamentável que ela não esteja no projeto. É muito legal a pista que tem ao lado ali, que serve para caminhada, para bicicleta, mas do lado direito não tem pavimentação. E mais... O segundo grande problema da obra da 734 são os gargalos que nós vamos ter no trevo, no viaduto do trevo, porque não está duplicado, vai acabar... Ali não tá Não tá. E o outro é a elevada próxima ao trevo e a elevada do Partage. Então, para mim, são esses... Isso era uma pergunta que eu ia te fazer, ela não tá... Também não tá. Então, tá no projeto. E desses dois, se eu tivesse... tem dinheiro para fazer um só, faz o trevo, entendeu? Porque a do Partage ainda é um fluxo que não pega pro lado do Parque Marinha, do Parque São Pedro, né? Mas igual tem que fazer também, porque, como tu estava dizendo, no período de turismo, que é o verão. O verão, é alta temporada. Tu tem DS pessoal de Pelotas, DS pessoal de Bagé. Aí atravanca tudo. Ali vai atravancar sempre, porque ali é um espaço que reduz a pista, uma pista que é duplicada. Então a gente tem que ir atrás disso e começar a trabalhar essas soluções. Já oficiei o secretário Costela, Jovir Costela. Acredito que essa é uma pauta que a gente tem que unir os esforços com os vereadores na Câmara, com o deputado federal Alexandre, com a prefeita, porque a gente tem que buscar uma solução para aquilo ali. Halley, parece que aqui a gente está falando tudo sempre sobre pontes, né? Ontem teve a questão da ponte também. São pontes para o desenvolvimento, né? Tu não vai fazer uma estrada para lugar nenhum, né? Então tem sempre um objetivo. Ontem a gente viu ali a manifestação dos moradores, dos ilhéus da Ilha dos Marinheiros, que tiraram o bloqueio porque vai fazer há um ano, né? Mas a minha pergunta, eu estou falando isso por causa da ponte, mas falar de coisa boa, né? Também aqui, não só falar de coisa, não só de coisas que estão, coisas positivas que estão andando. Ponte Rio Grande, São José do Norte, né? A audiência que tu puxou, 4 projetos foram aprovados. Como é que tá isso? Fala, atualiza. Primeiro me solidarizar aos moradores da ilha, porque é muito ruim a situação da ponte. Não há dúvida com relação a isso. Né? O problema a ponte começou já a ter problemas de CD lá em 2023, demorou muito para iniciar. A gente olha assim, ela tá toda... Demorou muito a iniciar o procedimento, né? Iniciou errado, precisa se dizer isso, porque foi feito um contrato onde se colocava material, o material não ficou ali para sustentar, né, para fechar o tal do buraco. Então, e as pessoas elas não querem saber se é o Fábio Branco, a Darlene, o Halley, o Alexandre, ou quem é que tá. Elas querem uma solução. Né? Elas querem que resolva. Eu tenho conversado muito com a Darlene, eu não estou acompanhando o dia a dia, mas tenho trocado muita ideia com ele. Tenho dito que isso tem que ser prioridade para a gente resolver. Tá? Acredito que o governo tem toda a condição de construir uma solução, talvez não seja uma solução tão rápida quanto mereça o povo que está indignado e está indignado com um acerto. Sobre a ponte Rio Grande e São José do Norte, esse é um sonho muito longo, né? Quando nós falamos da ponte entre Rio Grande e São José do Norte, eu preciso lembrar aqui do Jair Rizzo. Foi que o prefeito Neromar falou aqui, ó, vamos falar, não vamos esquecer do Jair Rizzo, não, né? Tem como esquecer. Que sempre levantou essa bandeira, né? Foi o primeiro que eu liguei. Era chamado de louco. Por que a gente fez essa audiência? É importante a gente entender. Porque algumas pessoas, assim, até às vezes mal intencionadas, podem dizer, tá querendo pegar carona, tá prometendo que vai fazer... Não, só um pouquinho. Então a gente precisa entender. Essa discussão da ponte é uma discussão de 30 anos. 40 anos. Mais, né? 40 anos, né? No mínimo. No início, alguns defendiam, inclusive, o túnel e não a ponte. Sim. Né? E aconteceu, agora em março, um grande passo, que eu considero que é o penúltimo passo para concretizar a ponte entre Rio Grande e São José do Norte. Projeto. Que é o edital do projeto, que vai ser aberto às propostas agora dia 14.
Né? 14 de maio abre a proposta para a gente ver e decidir qual vai ser a empresa que vai elaborar o projeto. Para que a gente possa entender, quem está nos escutando entender, é mais de 10 milhões de reais no projeto. Só no projeto. Então é o seguinte, ó, uma vez contratada a empresa, uma vez pago 10 milhões de reais, é impossível que a sequência não seja a licitação para construir, porque se não construir, alguém vai responder pelos 10 milhões de reais que vai se investir agora. 10 milhões vai ser um projeto. Então a audiência era um pouco para entender isso. Como tu bem disseste, a audiência apresentou, inclusive com a presença do DENIT, né? Sim. Apresentou aquilo que o EVTEA, que é o estudo de viabilidade, faz, que é o passo que foi anterior a esse que nós vamos ter agora, e aparece lá 4 possibilidades de ligação, aparece um vídeo muito legal, eu publiquei um trecho dele. São 4 propostas, né? Isso. E agora o projeto que vai ser executado, vai ser elaborado, ele tem que partir dessas concepções. Ou seja, nós estamos muito próximos. O que é muito próximo? É amanhã, mês que vem, ano que vem? Não, não é. Nós temos uma maturação aí longa, de talvez 2 anos e meio, para elaboração do projeto. Mas depois que elaborar o projeto, em 27, na pior das possibilidades, o próximo passo é o edital de licitação para construir. Então nós estamos muito próximo disso. Por que eu entendo a importância das audiências públicas? Para que a gente não vá perder o trem da história, né? Independentemente se eu vou fazer ou se o outro vai fazer, nós temos que continuar nesse processo de mobilização. Eu, inclusive, já sinalizei para fazer uma audiência lá em São José do Norte assim que tiver o vencedor, para a gente poder levar a empresa lá para conversar com a empresa e para a comunidade poder entender. O meu papel nesta pauta, né, é tentar manter aqueles que sempre tiveram mobilizados, as lideranças de Rio Grande, São José do Norte, mas também as lideranças do nosso litoral, das cidades, Mostarda, Tavares, Capivari do Sul, que teve presente. Então, assim, a ideia é tu manter esse processo mobilizado, para que a gente possa ter um acompanhamento e uma aceleração para que se concretize esse sonho. Sempre com foco, né? Para saber o que está acontecendo, como é que está o projeto. Transparência é importante também, né? Na minha sugestão, na minha humilde sugestão, a classe política da região, ela tem que manter esse acompanhamento para exatamente saber o que está acontecendo e para acompanhar para que as coisas saiam o mais rápido possível. Para que a gente possa, na pior das hipóteses, estar iniciando a construção em 28, né, em 27, 28, final de 27, início de 28. Mantendo aquela pressão, né, para que a coisa aconteça. Eu acho que é isso. Por isso que a gente lembra sempre do nome do Jair Rizzo, que é um cara que sempre acreditou nisso. Tem que registrar isso. Foi o primeiro cara que eu liguei na audiência. Eu disse, marquei uma audiência, pode não ir ninguém, mas tu tem que ir. Senão, claro. eu vou ir nessa audiência. Inclusive, ele lembrou um dado muito bacana. Ele fez uma série de levantamentos históricos, ele tem toda a história na cabeça, né? Quando falar de ponte, até um cara legal de trazer aqui para conversar. Claro. Mas o Jair dizia assim, a primeira vez que um deputado estadual tem essa iniciativa de focar nesse tema, e eu fico muito feliz por ter contribuído um pouco nesse debate. Legal. Agora são 9 horas e 43 minutos, vamos fazer aqui um breve intervalo e já voltamos com a sequência aqui desse bate-papo informativo e esclarecedor com o nosso deputado estadual, Ralley Lino, aqui na programação do Mix Café. Hoje na história, Mix Café. No dia 2 de maio, diversos fatos significativos ocorreram, influenciando tanto o Brasil quanto o cenário global. Confira agora alguns dos acontecimentos mais marcantes na data de hoje, pela história. Em 2016, 3 potenciais mundos habitáveis são encontrados a 40 anos-luz da Terra. Em 2011, morre o terrorista Osama Bin Laden. Em 2008, é lançado o filme Homem de Ferro. Em 1957, morre Joseph Raymond McCarthy. Em 1519, morre Leonardo da Vinci, um dos homens mais brilhantes da história. E o ano de 1997, no dia de hoje, foi marcado pela morte também do educador brasileiro Paulo Freire. A informação atualizada na Estúdio Livre e também simultaneamente nas plataformas digitais. Fique por dentro de tudo. Mix Café. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa. Em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais.
acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo empresa. Fidelize sua marca em nosso guia de serviços. Restaurante El Shaddai, a melhor comida caseira. Venha saborear nosso variado cardápio. General Bacelar 476. Fone 3235-1460. Aceitamos cartões, débito, refeição e alimentação. Academia Estação Fitness. Aberto de segunda a sexta, sábados e domingos, das 9 às 19 horas. Avenida Portugal, 26. Fone 999-6759-44. Aqui na Clínica Promedical, nós temos o convênio ideal para você, pois oferecemos convênio individual, familiar, kids e empresarial com os melhores preços do mercado. Venha e conheça o nosso convênio. Avenida Portugal, 213, fone 3232-2372. Masbar. Aberto das 11 às 15 horas. Dê uma passadinha no Masbar e confira o menu do dia. Ainda com Alaminutas, com variedades em comidas. Masbar. Dom Bosco 299, esquina Teixeira Júnior. Aberto das 11 às 15 horas. Masbar. Quer economizar de verdade nesta volta às aulas? Então vai direto na Look Papelaria e aproveita. Estojos, mochilas. Confira a variedade de cadernos e todo o material escolar. Parcelamos. Traga sua lista. Volta às aulas é na Look Papelaria. Andradas 193. Esquina do Sabor. Buffet livre, prato feito à la Minute Marmitex. Entrega gratuita na Zona Central. De segunda a sábado a partir das 11 horas. Esquina do Sabor. Avenida Silva Paz 372. Antiga Pastelaria Japonesa. Fone WhatsApp 984-2553-27. Nós cozinhamos para você. Sua empresa pode ser grande ou pequena, mas o cuidado com os seus colaboradores deve ser sempre grande. Saúde em dia é sinônimo de produtividade. Tenha essa produtividade em sua empresa, tenha a Unimed em sua vida. Saiba mais sobre planos empresariais por ligação ou WhatsApp no 3231-3766. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Unimed Litoral Sul. Traga sua ideia para a UIG que transformaremos seu desejo em realidade. Esquadrias em alumínio, PVC, box para banheiro, portões e fechamentos em vidro temperado. UIG Esquadrias e Vidros. Desde 1978 mantendo a credibilidade que só o tempo nos ajudou a construir. Na Dom Bosco, 485, próximo a 15 de novembro. Fale conosco por nossos telefones e WhatsApp. APP 53 32 327 373. 53 9974 2390. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Muito bem, agora são 9 horas e 48 minutos. Estamos de volta aqui na Estúdio Livre com o programa Mix Café, levando até você as principais notícias e as informações do dia. Hoje, com o entrevistado, nosso deputado estadual, Halley Lino, estamos de volta com mais informações e dando sequência à nossa entrevista. Deputado Halley, falar então sobre a Bacia de Pelotas aí, né? Grande possibilidade de desenvolvimento dessa região. O que tu tens de novidade aí pra gente? Esse é um tema muito legal também dentro daquilo que é a perspectiva de médio e longo prazo do nosso desenvolvimento, que é o fato de nós estarmos contemplados com uma bacia de petróleo, ou seja, com petróleo embaixo da terra, próximo à nossa costa aqui da região sul. Né? Chama Bacia Pelotas, que conta a história não oficial de que é Pelotas, porque o engenheiro que detectou isso é pelotense, acabou ficando Bacia Pelotas, mas ela é uma estrutura, né, que está abaixo da terra, onde ali está depositado petróleo e que vai, nos próximos períodos, ser explorada o petróleo, e isso é fantástico, porque isso mexe com o Rio Grande, com Pelotas, com São José do Norte, com toda a nossa região, por conta da exploração do petróleo. Alguns podem não ser muito crentes, Paulo, de que se tem petróleo ou não, mas é preciso entender o seguinte: na Namíbia,
que é do outro lado ali na África do Sul, se encontrou naquilo que se chama encaixe geológico, porque no início da nova formação da Terra, a África estava encaixada na América do Sul. Né? No encaixe, que é bem na nossa região, na Namíbia, encontrou-se um petróleo de alta qualidade, que é um dos melhores poços que está sendo perfurado e explorado pela Namíbia. Tudo leva a crer que a gente tenha um petróleo de qualidade aqui também. Neste momento que nós estamos conversando, já há sondas, né, trabalho sísmico para constatar isso, e a gente pode ter logo um processo exploratório. Nesse sentido, quando tu fala de bacia de petróleo, tu tem uma série de desdobramentos. Primeiro, a cadeia de suprimentos, fornecimento para explorar, porque, obviamente, quando consolidado isso, nós vamos ter plataformas de alto mar explorando. Então, tu tem toda uma estrutura logística, o nosso porto do Rio Grande se insere nisso perfeitamente. Tu tem o grande tema, que é o tema dos royalties, que é o direito que as cidades... A região, né, próxima da exploração. Que margeiam maritimamente, ou seja, ligado ao mar. Aí Pelotas entra numa discussão, porque não está colocado. É uma discussão mais complexa, nós vamos ter que fazer. Mas isso, direto ou indiretamente, nós vamos ter sempre um debate muito grande sobre essa questão. E nós estamos antecipando isso porque eu entendo que a região precisa ter um plano para isso. Eu fui na Zona Sul, na entidade que reúne os prefeitos, e digo, olha, nós precisamos ter um plano para a região para pensar isso. Né? Tem alguns exemplos aí no Rio de Janeiro, Maricá, né, outros exemplos, em que o orçamento ele não duplicou, ele quadriplicou. Então o dinheiro que pode vir através do royalties é muito. E nós temos dívidas históricas aqui para resolver. Nós temos um problema aqui muito grande que precisa resolver, que são obras de contingência para a questão dos eventos climáticos. Né? Então parte desse recurso pode ser usado para isso. Naquilo que a gente sonha, que é o cercamento da península, que talvez seja a única solução de proteção efetiva, né, que é uma obra muito grande, estamos falando de bilhões de reais, que seria cercar a nossa península toda com contingenciamento, com aterramento, com área de alagamento para proteger, para não chegar nas pessoas. Então, esse é um dos exemplos, mas também aquilo que é estratégico, como a educação municipal, saúde. Investimento em educação, investimento em saúde, que é um gargalo muito difícil. Né? Os nossos hospitais aqui da região sofrem muito. Eu tenho acompanhado o tema da Santa Casa também. Né? Nós vamos tivemos um investimento aí, quero parabenizar a prefeita Darlene, que ampliou, botou mais 750 mil reais por mês na Santa Casa, mas nós tivemos em Brasília, e deve sair nos próximos dias, algo em torno de 20 milhões de reais para a Santa Casa, como um auxílio emergencial para ajudar a Santa Casa, né? Acabei entrando no tema da Santa Casa, mas o tema da Bacia Pelotas, ele é muito importante para a região. Eu aprovei uma frente parlamentar. O que são as frentes parlamentares? É quando os demais deputados, precisa juntar ali 24, 25 deputados, eles te autorizam a construir uma frente e estão contigo neste debate. Eu já aprovei uma frente parlamentar do Porto, que eu estou trabalhando, e está aprovada, eu não instalei ainda, da questão da Bacia Pelotas e do petróleo, da influência do petróleo para a nossa região. Nós queremos acompanhar isso porque esse é um tema, não vai ser só do deputado, né? É um tema que o governo federal tem que trabalhar, o governo do estado tem que ter uma preparação para isso, um olhar especial para isso, a gente tem que chamar disso atenção, e os municípios também têm que se preparar, porque vai ter recurso, vai ter deslocamento de pessoas para trabalhar aqui. Então, esse é um grande tema, né? E a gente fala assim, o polo naval, que nós não falamos aqui, ele é importante, vai retornar as contratações agora em agosto, são 1.200 trabalhadores para a construção de 4 navios, com possibilidade de mais navios, os chamados gazeiros, mas nós não podemos mais cometer o erro que cometemos no passado, de ficar dependente de um processo produtivo só. Né? Então a Bacia Pelotas se insere nisso. Né? E eu já vou aproveitar para dizer para vocês, além da Bacia Pelotas, nós temos o grande projeto da refinaria rio-grandense. As pessoas talvez não entendam o que está acontecendo, eu vou tentar assim, informar aqui. A refinaria rio-grandense, que refina petróleo, desde 1937, né? Ela vai ser convertida para fazer biocombustível, biorefino. Vai ser talvez a planta mais importante do Brasil. Inclusive a presidente da Petrobras, quando esteve aqui, junto com o Lula, disse isso. Nós vamos fazer biorefino a partir da utilização da soja, da canola, da gordura animal, transformando em combustível. Transformando em SAF, que é um combustível para aviação, que tem um protocolo internacional que faz com que os aviões
troquem o combustível para esse combustível de biorefino e obrigue a compra da refinaria. Ou seja, nós vamos ter aqui uma refinaria que vai ter já a venda garantida, a demanda garantida. Esse é um investimento de 900 milhões de dólares. Eu tenho acompanhado muito isso. A direção da refinaria, por intermédio de uma agenda que nós marcamos, esteve com o presidente da Assembleia. Eu devo fazer no dia 29 de maio, eu vou confirmar isso, uma audiência lá em Porto Alegre, onde nós vamos juntar governo do estado, governo federal, a refinaria, os deputados, as lideranças da região, para falar exclusivamente sobre a questão da refinaria rio-grandense. Por que ela é importante, aproveitando isso? Porque o fornecimento de culturas, né, vegetais para isso, pode fazer com que a gente possa reaquecer os pequenos agricultores, os médios agricultores, porque é um grande desafio, porque se for, vamos pegar a soja, eu defendo até que não seja soja, porque a gente já tem soja demais, mas vamos ver, se for soja, seria 40% da produção atual do Rio Grande do Sul, ou seja, nós vamos ter que ter novas culturas para dar conta dessa demanda. Então, nós podemos estar aí com uma grande oportunidade para aquecer todo o setor da agricultura do estado. Esse é um grande debate. Eu tenho uma reunião esta semana para conversar com lideranças da agricultura sobre isso. Nós podemos estar inserindo aí as cooperativas, né? A Embrapa, que é uma baita parceira nisso, né? A própria Emater, que tem um trabalho muito importante, e a gente pode estar dando uma perspectiva de horizonte para a produção agrícola aqui do estado. Halley, muitos projetos fervilhando, né? A gente não pode, como tu falou, perder esse trem da história, né? E o momento é agora, né? E a gente está vendo, tu falou agora também desses royalties possíveis do petróleo que possa vir ser encontrado e gerar royalties para desenvolvimento aqui da região, não só de Rio Grande. Mas a gente tem um receio agora, chegando o período de chuvas mais intensas. A gente já viu agora no meio de abril uma chuva pouca que aconteceu aqui na cidade e encheu assim... encheu os bairros? Não, encheu o centro. O centro subiu demais, assim, e o pessoal tá com receio de que isso aconteça novamente, né? O que está sendo discutido com o Estado, com Defesa Civil e aqui com o governo da cidade para a contenção desse tipo de situação extrema e clima extremo que pode acontecer nos próximos meses? Primeiro, acho que tem que fazer uma distinção, né? O que aconteceu nesta chuva grande não é algo típico, porque foi uma chuva com algum volume. As chuvas, esses eventos extremos, eles estão acontecendo cada vez mais de forma constante, né? Não, mas eu digo assim, a água represada em diversos setores da cidade não é algo normal. Não é algo normal. Uhum. E eu tenho conversado com o secretário Spotorno, ele avalia que é um conjunto de gargalos que essas as semanas que passaram já começaram a ser resolvidos, de limpeza Sim. de bueiro, né? A própria aqui, eu nunca vi a água represada, a não ser em maio do ano passado, porque aí era de uma outra natureza, que estava descendo a Sim. água, né? Aqui próximo aos 4 bancos, nessa zona aqui, não, isso tem algum problema que tem que ser resolvido, de escoamento, tem essa obra nova que foi feita ali na questão do Porto Velho. Então, isso está sendo trabalhado para que não aconteça novamente, né? Lá no BGV, na Santa Teresa, também teve problemas de alagamento, tem problemas de escoamento em alguns lugares que foram trancados. Então, todos esses passos estão sendo tomados para que a gente não tenha uma chuva, que foi uma chuva considerável, mas alagou. Já tivemos outras chuvas também da mesma natureza, onde não alagava tanto. Então, essas providências pontuais, eu confio muito no trabalho que o secretário Spotorno está fazendo, junto com o secretário Dirceu, de limpeza, de manutenção. É essencial, né? A própria questão das bombas, né? Vocês aqui é importante, sim. porque toda vez, Paulo, que dá um problema, não ligou a bomba. Não ligou a bomba. Eu defendo uma proposta, eu tenho uma proposta que eu fiz outro dia, não sei se é viável, que é o seguinte, tem que botar uma câmera, né? Porque hoje tá fácil essa tecnologia, né? No nosso tempo aí, que nós somos mais velhos, mais novo, não era tão fácil, mas hoje tu coloca uma câmera e deixa online. Deixa online e bota no site da prefeitura. Eu acho que a melhor solução que seria é botar uma câmera no site da prefeitura. Tá ligado. Quando começar a fake news, a bomba tá parada. Só tu entra no site e tu vai ver, não, a bomba tá funcionando. E por vezes a bomba funciona e não dá conta, né? Talvez nós necessidade de criação de outras... Bom, isso aí seria... Vamos trazer aqui também... Não, esse é um problema pontual do que aconteceu. Criação de outras casas de bomba em locais estratégicos da cidade, quem sabe? Claro, esse é um problema pontual que eu te falei, de limpeza, manutenção de vias de saída que estão interrompidas. Isso o Spotorno e o Dirceu têm trabalhado muito.
Agora, esse outro debate foi o que eu referi antes, que é um debate de bilhões, que não tem para mim, e eu conversei com os técnicos da FURG, uma gurizada que trabalha muito isso, eles têm lá, eles chamam um projeto conceitual, né? Teria que aprofundar, que tu bota os bags lá, né? Faz um cercamento com bags na volta, né? Com aquelas pedras cercadas por grades, vai cercando e vai colocando material de alagamento. Aí tu pode fazer vias, pode fazer parques, que seriam lugares para alagar, para proteger, para não chegar na península. Acho que isso foi feito em Pelotas, lá na região do Porto, não tenho certeza. Em alguns lugares... já foram feitos, mas a gente, para proteger a população, por exemplo, assim, na época de maio do ano passado, a São Miguel foi embaixo d'água, entendeu? O outro, ali próxima à refinaria aqui, o Largo Gaúcho, também embaixo d'água. Embaixo d'água. Né? Então, para proteger, tu tem que fazer um cercamento, uma área de alagamento, contenções, que chama-se, para não chegar. Isso é um investimento que eu cheguei a comentar, que é um investimento... Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Uma parte desse investimento seria o chamado Projeto Orla, que é esse trecho ali do Largo Gaúcho, porque ele seria a primeiro livrar, né, todo o acesso, que hoje tem ocupações urbanas, tem que dialogar com as pessoas, ali do canalete. Né? Então tu livraria o canalete e faria essa contenção por fora, é o Projeto Orla, uma avenida que faria o contorno até a refinaria. Na ponta da refinaria lá, com coisa, tu faria uma praça, alguma coisa nesse sentido. Isso é um projeto que tem há muito tempo, passa por trás, então, dali do Saco da Mangueira, que também demanda recurso, que a Darden tem trabalhado muito nisso. Se eu fosse escolher 2 lugares para iniciar, eu escolheria a questão da Projeto Orla, do lado do Saco da Mangueira, e a parte da São Miguel, que fica constantemente embaixo d'água. Ali nós temos que resolver, porque é desumano. Eu estive ali em maio, é desumano. Ali entrou 1,5 metro de água na casa das pessoas, demoliu. E ali tu sabe que é comunidade empobrecida, pescadores, claro, né? Pessoal que vive ali o dia a dia com muita dificuldade. Mais alguma pergunta, Franco? Olha, teria mais assunto, a gente poderia conversar aqui até meio-dia, eu acho, com o Halley, mas como eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Quero agradecer aqui a presença do Halley, a disponibilidade de estar conversando com a gente e deixar aí o espaço para todas as considerações. Eu que agradeço e quero marcar com vocês uma vinda mais periódica, né? Não vou estar aqui todos os dias incomodando vocês, mas acho importante, porque eu vejo, a gente só consegue trazer informação da que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo muita coisa. Eu quero dizer assim, eu tenho me dedicado muito ao mandato, os dias são curtos, assim, é muita movimentação, muito projeto. Claro, chega também pautas de outras regiões, mas a minha prioridade é Rio Grande, aqui é a minha cidade, eu nasci, cresci, constituí a minha vida, então estar dialogando com vocês, atualizando o que nós estamos fazendo é muito importante. Se a gente puder fazer isso, combinar para a gente fazer isso de forma mais reiterada. Então, tem sido muito bom essa experiência, né? Eu estava comentando para vocês, tive a oportunidade de enfrentar o veto do governador, agora na última sessão, que foi de votação, né? O governador vetou um projeto do deputado Pepe Vargas, que era um projeto que tinha como objetivo determinar que essas cobranças que as pessoas recebem por telefone sejam obrigatoriamente gravadas, para a pessoa ter uma segurança. Às vezes a pessoa já pagou e os caras estão te cobrando, às vezes não é a pessoa e os caras estão te cobrando. Tu tá com o teu nome no Serasa. E as pessoas estão te cobrando, entendeu? Então, obrigar a gravar. Como já existe em São Paulo há muito tempo, já existe no Rio de Janeiro, já existe em Curitiba. E o governador vetou esta lei. E eu acabei enfrentando o veto do governador porque acho um absurdo. Hoje, 3 milhões de gaúchos, né, e milhares de rio-grandinos e 3 milhões de gaúchos recebem de 10 a 15 ligações por dia pela via telefônica. Eu duvido que entre vocês dois já não tenham recebido também pelo telefone. Nós estávamos no ar aqui conversando e a hora que o Franco disse, tem um telefone tocando. Era o meu e era o 0303. Então, isso o governador, ele não ajudou o Rio Grande do Sul. Eu fiz a defesa, eu queria só relatar isso, acabei sendo escolhido por um bloco de partidos, né, do PT, PCdoB e PSOL, para fazer a defesa. Fiz a defesa para derrubar o veto e, infelizmente, a maioria da Assembleia entendeu e manteve o veto e não dá garantia para o cidadão gaúcho. Eu acho lamentável. Que é uma coisa simples, uma coisa simples de se fazer, né? Lamentável. Mas faz parte do processo democrático, né? As maiorias acabam vencendo, mas acho um projeto que ajudaria por demais, uma garantia para as pessoas. E conversei com alguns advogados especialistas em direito dos consumidores, eu acho que isso é muito importante para a gente poder, até na justiça, fazer com que as pessoas não continuem sendo incomodadas. Mas vamos adiante, o que importa é que a gente continua de cabeça erguida no trabalho lá. Halley,
deputado Ralley Lino, deputado estadual Ralley Lino. Nossos microfones estarão sempre disponíveis, como nós também disponibilizamos, porque essa representatividade é uma coisa super importante para a comunidade rio-grandina, e o nosso papel principal é levar essas informações. Muitas vezes falta informação para a pessoa. Então, tanto para o deputado federal, o Alexandre Lindenmayer, para a prefeita Darlene, que é o executivo municipal atuante hoje, o deputado Ralley Lino, a gente sempre estará com o microfone aberto e sempre disponível para todas as novidades, tudo que está acontecendo, a gente quer saber e repassar também para a nossa audiência. Paulo, obrigado, agradeço demais, estou à disposição da Estúdio Livre, obrigado Magrossi, que tem uma disposição para estar sempre nesse contato. Bom, muito obrigado, viu? Tá certo então. Vamos encerrando aqui então o nosso Mix Café, na edição desta sexta-feira, 2 de maio, final de semana se aproximando, mais um final de semana. Fazemos um giro das notícias para finalizar aqui o programa, desejando já um ótimo final de semana para todo mundo, tá certo? Giro de notícias, as principais informações do Brasil e do mundo. Mais de 32 milhões de brasileiros são autônomos informais ou trabalham sem carteira assinada. Ministro Alexandre de Moraes autoriza o ex-presidente Collor a ficar em prisão domiciliar por causa de seu estado de saúde. Também como destaque do dia, Vaticano instala chaminé que anunciará a escolha do novo Papa. Homem luta com jacaré e resgata animal no meio da rodovia. Sudeste pode ter novo recorde de frio neste final de semana. Também destaque para o dia de hoje, são descobertas 12 sepulturas em reconstrução de igreja. Mais um destaque, Enem 2025. Prazo para pedir isenção da taxa acaba hoje, nesta sexta-feira. Rio Grande do Sul passa por lenta reconstrução após caos das chuvas. Aposentados do INSS que ganham mais que o mínimo começam a receber o 13º salário. 10h07. Mix Café volta na segunda-feira, destacando mais notícias e informações do dia para você. Grande abraço. Você ouviu